paz do Senhor Jesus esteja convosco, que está me assistindo nesse momento. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. E pela graça de Deus estaremos com a oportunidade de aprender mais e mais através da palavra de Deus com mais uma lição da EBD. A lição de número 3, terceira lição desse segundo trimestre de 2020, que tem por título A Eleição e Predestinação. É sobre esse assunto que vamos aprender através dessa videoaula. E a leitura bíblica em classe se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, a seguir, até o 12. Essas são as referências como base para a leitura desta aula, que tem por título Eleição e Predestinação. Louvado seja o nome de Jesus. Pois esta lição ela tem 3 tópicos, a qual vou fazer uma síntese aqui de cada um deles. Estarei gravando aqui o primeiro vídeo, primeira parte, e não perca a segunda parte também a seguir. E essa aula tem os seus 3 tópicos. O primeiro é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo tópico diz predestinados para filhos de adoção. E o terceiro tópico fala a sublimidade do propósito divino na predestinação. Concernente aqui este primeiro tópico, sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis, comentarista dessa lição, ele colocou aqui em 4 pontos que explica maravilhosamente para nós. E o primeiro ponto do tópico 1 diz a eleição divina. No capítulo 1 e o versículo 4 dessa epístola aos Efésios, fala dessa eleição. E a eleição traz a ideia de escolha. E o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele menciona 3 aspectos dessa escolha, aqui neste versículo. O primeiro aspecto é em quem fomos escolhidos. O segundo aspecto é em que tempo se deu essa escolha. E o terceiro aspecto é qual a finalidade dessa eleição. O primeiro aspecto em quem fomos escolhidos. Fomos escolhidos em Cristo Jesus. Não é uma escolha individual, não, de forma alguma. Nós fomos escolhidos, está claro aqui e evidente, fomos escolhidos em Cristo Jesus. E em que tempo se deu essa escolha? Essa é a pergunta do segundo aspecto. Em que tempo se deu essa escolha? Na eternidade. Desde a eternidade, ou antes da fundação do mundo, se deu essa escolha para nós. E qual a finalidade dessa eleição? É para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Esta é a finalidade dessa eleição. Então o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele esclarece esses 3 aspectos dessa eleição maravilhosa. Amém? Louvado seja Deus. E as condições aqui no segundo ponto dessa eleição. Ele fala para nós aqui no segundo ponto sobre as condições dessa eleição. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e também em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório a ninguém. Não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça. É bem verdade que sem a graça de Deus, né?
Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras, pois pelas nossas obras jamais alcançava a salvação, melhor dizendo. E concernente à eleição, retomando aqui o primeiro ponto, a epístola escrita aos Efésios, que tem como redator Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos tempos do apóstolo Paulo, essa epístola foi escrita principalmente para combater uma heresia gnóstica da sua época. Essa heresia promovia atitudes exclusivistas para si. E esta epístola foi escrita principalmente para combater o gnosticismo. A palavra gnosticismo vem do termo grego, gnosken, que significa saber, conhecimento. Segundo os seus adeptos dessa seita, eles acreditavam que poderiam ser salvos através desse conhecimento aderido exclusivamente para si. Então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu essa epístola combatendo essa heresia. O gnosticismo, essa seita herética, começou ainda no tempo dos apóstolos. E durante 150 anos essa heresia predominou. Ela perseguiu fortemente o Evangelho de Cristo. Ela assediou verdadeiramente os discípulos de Cristo durante 150 anos. E atingiu seu ponto culminante na segunda metade do século II, depois de Cristo. Devemos observar que o gnosticismo perdeu o seu ímpeto no terceiro século depois de Cristo. Foi um longo período que o povo de Deus foi corrompido com essa heresia, esse falso ensinamento dos gnosticismos. Quando analisamos o Novo Testamento, tem 8 livros escritos combatendo fortemente a heresia gnóstica. Esses livros são as 3 epístolas joaninas, a epístola aos Colossenses, também a epístola de Judas e as 3 epístolas pastorais. A epístola aos Efésios, principalmente, como já notifiquei, o Evangelho de João e o livro também de Apocalipse. Quando a gente estudamos ali sobre as 7 igrejas da Ásia, a gente vê João, inspirado pelo Espírito de Deus, combatendo também a heresia gnóstica. Então, esse foi um dos focos principais no primeiro século, na expansão do Evangelho. A carta escrita aos Efésios foi mais para combater essa heresia gnóstica, dos gnosticismos. Porque os pensadores gnósticos, eles classificavam 3 tipos de homens, de pessoas. Quando eu falo homens, claro, obviamente que a mulher também está incluída. E esses 3 tipos de pessoas, entre eles, que eles classificavam: primeiro, os ílicos; segundo, os psíquicos; e o terceiro grupo de pessoas era os pneumáticos. Os ílicos, que no grego significa materialista, segundo a doutrina gnóstica, os indivíduos ílicos são aqueles que totalmente são envolvidos em questões materiais, ao ponto de nunca adotarem, poderem se livrar das coisas terrenas. Então são pessoas que não podem ser salvas. Pegam este versículo isolado que Jesus se refere em relação que o homem rico não pode entrar no reino dos céus porque a sua riqueza está no seu coração. Então, segundo eles, o ser humano que amava os bens materiais não podia entrar no reino dos céus. São, primeiro grupo, os ílicos.
eles não poderiam ser salvos completamente porque os bens materiais dominavam eles totalmente. E o segundo grupo são os psíquicos, que no grego significa espiritual, uma espiritualidade secundária, que eles podem almejar até uma glória elevada, mas apenas são secundárias. E por isso também esse grupo de pessoas não entrava no reino dos céus, segundo a doutrina do gnosticismo. E o terceiro grupo de homens, de pessoas, para eles, na doutrina deles, são os pneumáticos, que no grego significa também espiritual. Portanto, não uma espiritualidade secundária como os psíquicos, mas uma espiritualidade elevadíssima, uma espiritualidade plena. Esse é o significado do grego aqui, completo. Então, somente essa classe de pessoas, segundo a teologia gnóstica, os pneumáticos, que no grego quer dizer, significa espiritual, uma espiritualidade plena, somente essa classe poderia entrar no reino de Deus. Então eles se julgavam, se vangloriavam por ter um conhecimento elevado e por isso eram dignos de entrar no reino dos céus. Então Paulo, pelo Espírito de Deus, combate fortemente esta heresia, contradizendo eles e mostrando a verdadeira mente de Cristo, a morte de Cristo, a eleição de Cristo, que foi por todos, não por um grupo seleto, um grupo que se julgavam espirituais e que eram dignos de entrar no reino de Deus. Então, Paulo escreve no primeiro século aqui essa epístola, combatendo fortemente essa seita, os gnósticos, que se vangloriavam tanto. E concernente aqui o tópico 2, amados, eu quero comentar aqui sobre o tópico 2, que fala sobre predestinados para filhos de adoção. Filhos por adoção. Quando falamos de adoção, eu creio que todos conhecemos o que é o significado de adoção. Uma criança, quando está sem pais, biologicamente falando, né, é uma pessoa que é adotada em uma família que não é biologicamente da família. A partir daquele momento que ela é adotada, ela passa agora a ter direito de bens materiais, é igual a um filho biologicamente. Então, esse é o significado da adoção legítima, segundo as nossas leis aqui no Brasil. E concernente ao mundo espiritual, através dessa eleição que está descrita aqui no primeiro tópico, nós fomos adotados em Deus, através dessa eleição em Cristo Jesus. Quando falamos da adoção, a gente, quando estudamos sobre a salvação, porque essa lição que estamos estudando hoje, ela é uma lição soteriológica, soteriologia pura, ou seja, a doutrina da salvação. Esse é o significado de soteriologia. E quando a gente estuda sobre essa matéria, a gente pontua passo a passo sobre os 7 aspectos da salvação. Primeiro ponto, perdão. Segundo, justificação. Terceiro, reconciliação. Quarto, redenção. Santificação. Novidade de vida. E o último ponto que estudamos na matéria soteriologia é a adoção. Aqui que o nosso comentarista colocou no segundo tópico sobre a adoção. Então, amados, nós fomos adotados por Deus. Segundo o conhecimento que tenho, somente criança é adotada, mas o nosso Deus, Ele adota velhinhos, Ele adota senhor, Ele adota senhora, Ele adota barbado verdadeiramente. Então o amor de Cristo é tremendo.
Ele adota todos assim que reconhece Ele como Deus e Senhor dos senhores. É um prazer da gente ser adotado por Deus. E quando falo de adoção, eu quero aqui explicar para os irmãos que a adoção não tem nada a ver, à luz da Bíblia, com uma mudança interior, moral. Não tem nada a ver. A palavra adoção, teologicamente falando, ela não muda o interior do homem, muda a posição do ser humano. Esse é o significado da adoção, de ser adotado por Deus. Éramos escravos do pecado. Deus nos elegeu em Cristo e agora nos adotou. Nós éramos escravos, hoje não somos mais, porque Deus nos adotou. Hoje nós temos direitos, nós somos co-herdeiro de Cristo. Temos essa mudança de escravo para filho do Deus poderoso, de escravo para homem de honra, filho de Deus, porque fomos adotados em Deus. Então a adoção não muda nosso interior, mas muda a nossa posição. Esse é o significado da palavra adoção. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu falo de adoção, falo também de paternidade. E quando eu falo de paternidade, eu gostaria de ler aqui com os irmãos no Evangelho de João. Por favor, abra sua Bíblia aí, vamos ler junto. No Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo 32 ao versículo de número 44. Leia, por favor. E reconhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, seremos livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A questão aqui, amados, em foco, é da liberdade. E Jesus faz uma declaração assustadora para os judeus neste momento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 32. A resposta imediata dos judeus foi apelar para a paternidade patriarcal. Ou seja, eles acreditavam que eram filhos de Abraão. Sendo filhos, né? Acreditavam que sendo filhos ou descendência de Abraão, não eram escravos de ninguém, segundo eles. E Jesus respondeu provocando o pecado que gera a escravidão. No versículo 34 que lemos, afirma isso. E não a origem judaica. É o pecado que leva à escravidão do homem, e não a origem judaica. E Jesus provou que eles, pecadores, eram escravos.
E os judeus, não entendendo, irmãos, que não compreendia que o pecado é o estado da alma, eles insistem e dizem: nosso pai é Abraão, como está escrito aqui no versículo de número 39. Finalmente elevam essa paternidade, os judeus, afirmando: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus, no versículo 31. E Jesus confirma que a humanidade, por causa do pecado, perdeu a paternidade de Deus. Era isso que Jesus estava se referindo. Adão era filho de Deus, como está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 38. E o pecado escraviza. O pecado escraviza o ser humano. E Adão perde essa liberdade de ser filho de Deus e perdeu a sua paternidade por causa desse pecado. E a partir do momento que ele perde essa liberdade por causa do pecado, foi vendido para o pecado. A gente vai ler uma base bíblica em Romanos capítulo 7, versículo 14, sobre esse assunto. E quem é vendido não é livre. Quem é escravo não é livre. Quem é escravo pode ir a qualquer momento para a praça ser vendido, para ser leiloado. Quem é escravo não fica para sempre na casa do seu Senhor. É isso que Jesus falou. Foi nesse contexto que Jesus falou sobre a paternidade do homem em pecado. Foi nesse aspecto. Por quê? E Jesus aqui no último versículo, ele dá a cajadada principal sobre os judeus. Que o homem em pecado é filho do diabo e não de Deus. Nós éramos filhos do diabo e não de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pois é, amados, fica com Deus. Assista a segunda parte e que Deus abençoe. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.